Olá, aqui é o Marcelo Pérez, do Guia do CFTV e cofundador do Conaseg. Seja bem-vindo à primeira edição do Congresso Nacional Online de Segurança Eletrônica. É um prazer contar com a palestra do Cláudio Procida. Cláudio Procida é sócio fundador da ABESE, Associação Brasileira de Sistemas Eletrônicos de Segurança. É sócio na Engerisco Treinamentos Empresariais, pós-graduado em Gestão de Projetos em TI e graduado em Administração de Redes e Telecomunicações. Ele é professor de pós-graduação e leciona disciplinas relacionadas ao gerenciamento de projetos. Desde 2005, atua como consultor de empresas nas áreas de estratégias de gestão, gerenciamento de projetos e sistemas eletrônicos de segurança. No segmento de segurança eletrônica, atuou há 25 anos, desenvolvendo e implantando projetos de sistemas eletrônicos, entre outros sistemas. O tema da palestra dele é Planejamento e Gerenciamento de Projetos e Obras de Segurança Eletrônica. Nessa palestra, o Cláudio vai abordar técnicas e tópicos importantíssimos que possibilitarão entender melhor os processos e etapas do planejamento, desenvolvimento e gerenciamento de projetos e obras de sistemas de segurança eletrônica. Parabéns por participar e com vocês o Cláudio Procida. Olá, tudo bem? Como vão vocês? Meu nome é Cláudio Procida e a partir de agora vamos conversar um pouquinho a respeito de planejamento, organização e controle para a implantação de projetos de sucesso ou projetos com sucesso. Ultimamente, a gente vê aí no mercado uma necessidade muito grande de mudança de hábitos, tanto para as empresas, as organizações que atuam nesse segmento, como para os profissionais que atuam no segmento de sistemas eletrônicos de segurança. A gente vê isso pelo cenário que se desdobra aí para o ano de 2015, vai se desdobrar para 2016, um arroxo da economia, as empresas se reestruturando, mandando muitos profissionais embora, contratando outros, e as empresas tendo que se adaptar à realidade econômica que o nosso país vem passando. Então, é uma ótima oportunidade a gente conversar sobre essa questão do planejamento, de entender a organização dentro de uma empresa e principalmente do foco. A maior parte das empresas que nós vemos no nosso segmento são empresas que desenvolvem projetos, soluções para os clientes. Então, é uma boa oportunidade de entender e interpretar um pouco esse conhecimento de gerenciamento de projetos dentro do nosso segmento de segurança eletrônica para nos adaptarmos aí à realidade que se desdobra aí para o ano de 2016. Perfeito. Mas quem é o Cláudio Procida? Aqui tem um pouco do meu currículo. Tenho uma empresa chamada Engerisco Treinamentos Especializados. Sou pós-graduado aí em gestão de projetos, focado na área de tecnologia da informação. Tenho minha graduação em administração de redes e telecomunicações, enfim. E atuo bastante, não somente no segmento de sistemas eletrônicos de segurança, mas como no mercado corporativo global, aí, não atuando com empresas como Camargo Correia, Vale do Rio Doce, Unilever, Nestlé, enfim, tratando justamente desse conhecimento de gerenciamento de projetos, que hoje é uma necessidade muito clara do mercado, organizar a empresa para que ela atinja as suas metas, os seus objetivos, que nada mais são que os resultados que os projetos entregam. Enfim, eu tenho atuado muito aí no CIESE Paraná e no CIESE Santa Catarina, com maior efetividade. Atuo em outros CIESes na região do nosso Brasil aí, e venho desenvolvendo muitos treinamentos na área de sistemas de segurança, na área de organização empresarial, e como esta palestra que eu estou ministrando agora para vocês. Fui um dos fundadores da Associação Brasileira de Sistemas Eletrônicos de Segurança, há 20 anos atrás, que é a ABESE, e continuo atuando fortemente com ela, hoje só com um perfil de consultor e não mais como um sócio fundador. Mas eu tenho um carinho muito grande por esse segmento, então isso me traz bastante
vamos dizer assim, bastante empenho com esse segmento, porque eu tive 2 empresas e fui criado administrativamente, tecnicamente dentro desse segmento, né? Então, algumas das atividades interessantes que venho desenvolvendo ali dentro da ABESE, venho desenvolvendo agora, esse ano, 2015 e 2016, as normas, né? As normas, atuando junto com a ABNT, desenvolvendo normas de sistemas de alarme, normas de vídeo monitoramento, né? Vocês vão ver que mais para frente esse tema ou esse título CFTV vai sumir do mercado, né? Vai se tornar vídeo monitoramento. E também nas normas de controle de acesso. Como é que funciona esse trabalho? Esse trabalho funciona dentro de um comitê chamado COBEI, que é o organismo que desenvolve a norma, né? E a ABNT administra as suas atividades. Essas normas são, basicamente, nós estamos desenvolvendo, estamos traduzindo as normas da IEC, referentes a essas 3 áreas, né? E essa tradução é fundamentada no conhecimento de pessoas que atuam com esse segmento, né? Então isso acontece aqui em São Paulo, no escritório do COBEI, e eu já venho participando já há 2 anos aí com uma equipe de trabalho de diversas empresas do segmento, e inclusive de fora do segmento, né? E desenvolvendo. Provavelmente teremos essas normas, pelo menos a de alarme e de vídeo monitoramento, já entregues ao final de 2016, pelo menos uma parte da família de normas, né? Bom, uma outra atividade também é a certificação de profissionais, que a gente vem desenvolvendo dentro da associação, e é focado àqueles profissionais que desenvolvem a especificação da solução para o cliente. Muito importante isso, inclusive no nosso tema da nossa palestra de gerenciamento de projetos, porque é aquele profissional que se confunde com a área comercial, com a área de vendas, né? Ou seja, é aquele profissional que tem que ter a capacidade de interpretar as necessidades do cliente e, baseado nessas necessidades do cliente, desenvolver uma solução técnica que atenda aos anseios do cliente, né? Então, basicamente não é o profissional técnico, o engenheiro, o técnico, né? Mas sim aquele que desenvolve a solução para o cliente. A gente chama de especificação da solução do cliente. Então essa é uma certificação que está sendo desenvolvida. A gente pretende lançá-la no começo do ano de 2016, por volta do primeiro semestre, vamos dizer assim, né? Lá para março, entre março e maio de 2016, e já termos ao final do ano de 2016 os exames, ou o exame que vai ser realizado para que os profissionais tenham a oportunidade de tirar essa certificação. E outras atividades que venho desenvolvendo aí dentro da associação, dentro das entidades CIES, os sindicatos aí do Paraná, o sindicato aí de Santa Catarina e outros sindicatos aí, que são muito oportuno, que atenda aí a região específica desses 2 estados, basicamente do Paraná e de Santa Catarina, onde eu venho desenvolvendo o guia de boas práticas, né? Ou seja, aí sim focado no técnico, porém aquele técnico, mas também focado na área de vendas, ou seja, todo o ciclo do projeto, que a gente vai discutir um pouquinho aqui dentro da nossa palestra, né? Então são guias, são manuais que oferecem uma forma, um manual, um guia que traz a experiência levantada ao longo de 3 ou 4 anos, né? Por entrevistas, workshops que foram implementados, e traz como se desenvolve um projeto ou uma instalação de um sistema eletrônico de segurança. Bom, e outras atividades aí, que senão a gente vai ficar aqui somente 1 hora falando de todas as atividades que a gente vem desenvolvendo. Mas muito interessante, quem tiver interesse aí é só me procurar, que eu posso passar mais informações aí através de e-mail. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Vamos dar continuidade aqui à nossa palestra e vamos falar sobre planejamento e gerenciamento de projetos e obras de segurança eletrônica. Ou seja, como a gente organiza, né, todo esse imbróglio aí, né, da técnica com a venda, com o comercial, com a organização administrativa, né? Mas para isso precisamos determinar alguns conceitos, né? Estou falando de gerenciamento de projetos, mas o que é um projeto, né? A gente tem algumas definições aí, o que é projeto, o que é solução, o que é arquitetura,
o que é o gerenciamento, né? Então, vamos começar primeiramente falando sobre o que é projeto. Eu tenho aqui uma definição escrita que foi colocada pelo PMI, que é o Project Management Institute, que é um organismo americano espalhado aí pelo mundo inteiro, né? Nós temos aqui em São Paulo, cada estado do Brasil, a gente tem um capítulo que seria uma filial do PMI, né? E essa entidade trabalha com os profissionais que atuam no gerenciamento de projetos, né? E eles têm um guia lá chamado PMBOK. Esse livro é um guia das boas práticas do gerenciamento de projetos. E dentro desse guia, que é bem extenso, né, a gente tem a definição do que é o projeto. E a definição está aqui, né? É um empreendimento não repetitivo, ou seja, temporário, ele tem data para terminar, né? Com uma sequência bem definida de eventos com início e fim, conduzido por pessoas para se obter um novo produto, serviço ou resultado único. Ou seja, um projeto ele entrega vários resultados, mas uma única vez, né? Então vamos lá, por exemplo, né? Pirâmides, pontes, né? Sistemas de alarme, sistemas de monitoramento, sistemas de vídeo monitoramento, enfim, tudo isso são soluções, são projetos, né? Mas por que são projetos? De onde surgiu o projeto? O projeto é mais antigo do que a gente possa imaginar. Está na vida está na nossa vida, né? Desde quando nascemos, desde a existência do ser humano, né? E o projeto ele veio através da necessidade humana. A existência do projeto é paralela à história humana, ou seja, se tínhamos fome, né, tínhamos que plantar, mas não sabíamos plantar, tínhamos que criar atividades de plantar, nos organizar, né? Então, ou seja, criamos um projeto, né? Ou seja, alguma atividade que tinha que ter um fim, um objetivo específico a ser atendido. Então, por exemplo, a gente tem aqui o exemplo de uma pirâmide, das pirâmides lá do Egito, né? Ou seja, como é que foi construído aquilo, né? Uma obra faraônica daquela, enorme, construída há séculos e há séculos, milhares e milhares de anos atrás. Como se conseguiu isso? Juro para vocês que não foram realizados por ETs, tá? E se foram realizados por ETs, eles tinham alguma técnica de gerenciamento de projetos. Ou seja, está claro que aí houve uma organização com diversas atividades e se construiu esse projeto. Uma ponte, por exemplo, se você tem essa ponte construída numa determinada localização de um país e exatamente a mesma planta construída numa outra posição, numa outra região do país, você tem dois projetos, e não um único projeto. A solução pode ser a mesma, né? Mas o projeto é diferente. A gente vai explicar por que eles são diferentes. Porque são recursos diferentes, pessoas diferentes, necessidades diferentes, custos diferentes, porém a solução é a mesma, tá? A mesma coisa acontece com projetos de sistemas de integração de segurança eletrônica. A gente tem um cliente que a gente instalou diversos detectores, diversas câmeras, e outro cliente que instalamos exatamente os mesmos equipamentos integrados da mesma forma. Porém, o cliente 1 tinha necessidades diferentes do cliente 2. Os instaladores, as pessoas que participaram de todo o projeto do cliente 1 são pessoas diferentes do projeto 2. Tem cronogramas diferentes, talvez até custos diferentes. Então, ou seja, apesar da solução ser a mesma, os projetos são diferentes, né? A gente vê que também essa técnica do gerenciamento de projetos, ele apareceu muito no mercado administrativo, advindo das guerras, né? Principalmente da Segunda Guerra Mundial, ou seja, tínhamos que construir rapidamente quartéis generais, tínhamos que construir rapidamente aviões, tanques de guerra, desenvolver soluções, e muito rápido, porque a guerra estava andando. Então, precisavam ser organizados, né? Os exércitos, os países precisavam ser organizados para que se atingisse o objetivo daquele projeto definido. Então, as técnicas que foram utilizadas nesses eventos, principalmente na Segunda Guerra Mundial, são, infelizmente, né,
os resultados dessas técnicas são hoje muito e amplamente utilizados dentro do mercado corporativo, né? Então isso aí é um projeto, né? Ou seja, é uma necessidade humana, onde você anseia por algum requisito, ou por alguma meta, desculpa, por algum objetivo, e você precisa desenvolver esse objetivo. E o resultado desse objetivo é aquela solução inicial construída, ou seja, se tornando realidade. Isso se chama projeto. Bom, temos aqui alguns exemplos, né? Projetos de CFTV, projetos de controle de acesso, projetos de integração de sistemas de segurança, implantação, atualização de software de monitoramento, reorganização da empresa, reforma física da empresa, enfim. Temos diversas atividades com diversos objetivos diferentes. Aqui eu tenho cliente, interno. O que é essa diferenciação, né? Na realidade, o produto que você entrega para o seu cliente é um projeto seu entregue ao cliente, ou seja, é uma solução que você entrega e constrói ao cliente. Porém, existem atividades dentro da empresa que anseiam também por alguns objetivos, algumas metas, e isso são projetos também. Então, por exemplo, a implantação e atualização do software de monitoramento, eu tinha do software 1, agora vou implantar o software 2. Como é que a gente faz essa migração? Ou seja, tem tempo, né? Um cronograma específico, tem que ser no final de semana, tem que ser em 15 dias, ou seja, existe um cronograma muito bem específico, né? Um custo específico, né? E existe uma meta específica, tem que melhorar o meu sistema. Então, isso daí é um projeto. Reorganização da estrutura da empresa, reforma física, vou pintar a parede, vou construir um segundo andar, vou fazer uma mudança completamente aqui dentro da empresa, na sua arquitetura, enfim, tudo isso são projetos internos da empresa. Então podemos colocar que na empresa, toda empresa trabalha com dois tipos de projeto, aqueles que são efetivamente o produto que você entrega ao cliente, e os projetos que são aqueles de reformulação da infraestrutura da empresa. Isso é projeto interno, né? Perfeito. Gostaria de mostrar aqui, né, a gente tem um exemplo do que é um projeto de sistemas de segurança eletrônica, né? E que a base do projeto de segurança eletrônica, né, é a sua análise inicial. Veja, não disse análise de risco, eu disse análise, né? Ou seja, temos que saber interpretar as necessidades do cliente, né? Para aí sim começar a desenvolver qual é a solução que vamos entregar para o cliente. Baseado nessa solução, como é que ela vai ser integrada, enfim. Claro, no mercado de segurança eletrônica, quando falamos de segurança, estamos falando que essa análise é uma análise de risco, ou seja, determinar os pontos de vulnerabilidade do cliente, quais são os principais pontos de segurança que o cliente quer determinar. Muitas vezes, parte da análise de risco, você entrega para o cliente e o cliente fala, não, esses riscos não me importam, eu vou transferir esses riscos para a seguradora. Porém, existem outros riscos que eu quero mitigar. Aí você trabalha em cima dessa análise que você está fazendo com o cliente. Ou seja, baseado naquela necessidade do cliente, né, a gente levanta quais são os requisitos e, baseado nos requisitos, quais são as funcionalidades que o cliente necessita. Preciso fazer o controle de acesso na entrada da garagem, preciso fazer o controle de acesso na entrada do meu data center, vai ser uma funcionalidade, né? Esse é o requisito. Qual a funcionalidade? O controle de acesso na entrada da garagem precisa atender um fluxo de entrada e saída de 50 a 100 carros por minuto, 50 a 100 carros por hora, por exemplo, né? Então essas são as funcionalidades que vão sendo levantadas baseado na análise. Baseado nisso, né, você determina quais são os sistemas de alarme, quais são os sistemas de CFTV ou vídeo monitoramento que vão ser utilizados, o controle de acesso. No caso de se houver um projeto ou uma necessidade de mitigação de riscos de incêndio, né?
nós pegamos todos esses dispositivos e subsistemas e integramos em um único sistema que é capaz de entregar as funcionalidades que o cliente exigiu nos requisitos baseados na análise de risco ou análise das necessidades do cliente. Então, a gente parte de um processo básico, né? Fazer análise, levantamento das necessidades do cliente, fazer o desenho da solução e aí, enfim, fazer a construção, construir a solução para o cliente, né? Bom, eu gosto de falar também que a funcionalidade, muitas vezes, ela não está baseada somente na segurança, como eu disse no começo, né? A gente tem funcionalidades de automação, controle, de gerenciamento de fluxo de pessoas, por exemplo, o gerenciamento de fluxo de pessoas dentro de shopping centers, fazer a automação de um determinado sistema industrial, enfim. Reparem que os nossos sistemas de alarme, CFTV, controle, incêndio, controle de acesso e incêndio, eles não têm uma única função de segurança, mas sim de diversos tipos de funcionalidades que podem ser agregadas ao projeto que você está entregando ao cliente. Pode ser um sistema misto, né? Onde a gente vai ter, baseado na análise, a gente vai ter um sistema, parte do sistema está atendendo a segurança para o cliente e parte da análise está atendendo um sistema de automação ou de controle de processos dentro da empresa do cliente. Tá? Então, a base da construção de um projeto é a análise das necessidades do cliente. Perfeito. Falamos sobre o que é projeto e a gestão do projeto. O que é gerenciar projeto? Né? Porque não se pode confundir projeto ou solução com o gerenciamento do projeto. Então, o que é o gerenciamento do projeto? Né? De novo, né? A definição clássica aí do PMI, nós temos que é a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas de gestão de projetos às atividades de um projeto para atender os seus requisitos estabelecidos na solução, ou na arquitetura ou desenho, né, do sistema eletrônico de segurança. Né? Basicamente é um PDCA ajustado, né? Ou seja, como o cliente faz um processo de gestão. Né? O clássico é o PDCA, porém dentro do gerenciamento do projeto nós temos aqui 5 grupos de processo, onde a gente tem os processos iniciais, ou seja, de entendimento, de entrevista com o cliente, levantamento de necessidades, e alinhando com aquilo que você pode entregar ou não, enfim, é uma etapa inicial, uma fase inicial. Depois vamos para a fase de planejamento, onde a solução é construída, né, de forma conceitual, né, como ela deve funcionar, e como ela vai ser implementada, né? Não somente qual é a solução, mas sim como ela vai ser implementada, quantas pessoas vão precisar, qual é a época do ano, a época do mês que deve ser implantado, quanto vai custar esse projeto, aonde a gente pode reduzir o custo do projeto, onde a gente pode aumentar o custo do projeto, vamos fazer contratações de recursos, vamos ter que contratar uma grua para fazer uma instalação de um speed dome no meio do estacionamento do cliente, ou seja, vamos fazendo todo o levantamento de custo, de tempo e de esforços que vão ser implementados. E aqui uma coisa muito importante, uma coisa interessante, né? O que a gente vê muito no mercado é a fase inicial, e depois da fase inicial já vamos diretamente para a fase de execução, achando que a fase de execução é a mais complexa, é onde se gasta mais esforços, né, de atividade. Esse é o grande erro do mercado, né? Achar depois que a solução é levantada, já vamos começar a executá-la com baixo nível de planejamento. Eu vou dizer para vocês que 80% do tempo, de 70% a 80% de todo o projeto, desde o seu início até a entrega,
deve ser investida no planejamento. E veja que planejamento acontece durante a etapa de execução, sim. São as mudanças que podem acontecer no projeto, por demandas externas, porque tem que alterar um cronograma, o próprio cliente sugere novos requisitos, novas funcionalidades, enfim. O planejamento não é uma coisa que você faz de forma estanque. Terminou o planejamento, inicia-se a execução. A etapa de planejamento, ela diminui os seus esforços, as suas atividades na etapa de execução, porém ela continua, né? Então é muito importante que se invista o maior tempo possível no planejamento, mesmo que o chefe esteja apertando nós, né? Ou seja, nós profissionais do mercado falam, não, mas o meu patrão está querendo lá, o chefe está querendo que a gente faz logo aí a instalação, começa logo, senão não vai dar tempo. Veja, se você fizer muito bem planejado todas as etapas do projeto, a certeza de sucesso é elevada. Tá? Agora, se você sai do planejamento e vai diretamente para a execução, teremos uma grande chance de que o projeto não seja entregue com grandes sucessos, ou seja, não atinja a sua meta. Né? Bom, monitoramento e controle e encerramento, basicamente, na realidade, monitoramento e controle são as atividades que você executa desde a etapa de planejamento e de execução, para ver se o planejamento está correto, se não tem falhas de planejamento, se tudo está muito bem negociado, se as funcionalidades que o cliente exigiu estão de acordo realmente, é possível se entregar essas funcionalidades que o cliente está exigindo, enfim. Né? E na etapa de execução, monitoramento e controle, ou seja, o controle de qualidade da execução do projeto, né? Entre aspas, né? Não é bem um controle de qualidade, mas está envolvido ao controle de qualidade. Ok? Então, gerenciamento de projeto tem a ver com atividades, tem a ver com esforço, tem a ver com tarefa, tem a ver com trabalho. Né? Ou seja, é como você constrói aquela solução determinada na etapa de levantamento das necessidades do cliente. Perfeito. Existem 3 coisas básicas de um projeto. Né? Possuir objetivo e requisito claramente definidos. Isso é o que nós chamamos de escopo do projeto. Obedecer ao orçamento aprovado, ou seja, o budget, o custo que o cliente quer naquele projeto, ou o custo que é possível se construir aquela solução descrita no escopo do projeto. Né? E o tempo, ou seja, quanto tempo vai durar esse projeto? Ou seja, são 3 situações, né? ou tripla restrição, que a gente como é conhecido, porque uma depende da outra. Por exemplo, lá no escopo é onde é determinado todos os requisitos e funcionalidades do projeto. Ali está definida qual é a solução e como é que ela funciona e como é que ela entrega aquelas funcionalidades e requisitos que o cliente exigiu. E claramente, né, o escopo, baseado no escopo, é onde você determina quanto vai custar aquele projeto. Não é só o preço da câmera, o preço do cabo, o preço do detector de alarme, o preço do sistema de... Não é só isso. Né? Qual vai ser a mão de obra? Vai ser uma mão de obra com muitas pessoas? Quais serão os recursos? Vamos ter muitas ferramentas, muitos dispositivos de instalação, muitos instrumentos de medida. Quais são os recursos, né, envolvidos nisso? Então, ou seja, o custo é colocado não somente da solução, mas sim de tudo aquilo que envolve o esforço de construção da obra. E, obviamente, né, baseado nesse custo, nesses recursos que estão dentro do custo, né, a gente determina o tempo. Por quê? Se temos muitos recursos, né, ou seja, estamos gastando bastante, estamos investindo bastante nesse projeto, né, o que a gente vai conseguir fazer? Vamos fazer com que o tempo do projeto, o cronograma, seja entregue mais rápido. Concordam? Então, o que acontece? Se, porventura, durante a execução do projeto ou durante o planejamento, o cliente exige uma mudança, olha, eu não tenho esse custo
para investir, eu não tenho esse budget para investir nesse projeto. Porém, eu não quero que se altere nenhuma funcionalidade, nenhum recurso, requisito do meu projeto. Dá para fazer isso? Claro que dá. Ou seja, o budget a gente diminui, mas não mudamos. Perfeito? Aonde que mudamos? No tempo. A gente alonga o cronograma, porque assim a gente redistribui os recursos, a mão de obra, os dispositivos de instalação, enfim, durante o tempo. Ou seja, utilizamos menos recursos, porém alongamos o tempo do projeto. Assim a gente consegue fazer a alteração desejada pelo cliente sem alterar nenhum requisito do projeto. Ou seja, quando você mexe no custo, você vai necessariamente ter que balancear os requisitos do projeto ou o tempo, ou os dois simultaneamente para atender o custo. Não tem mágica, não é? Se você tem um custo do projeto com aqueles requisitos levantados, ou seja, o tempo vai ser único, um cronograma único. Se mexeu em um, vai mexer necessariamente em outro. Então não tem mágica, por isso que é chamado de tripla restrição. O que restringe um projeto, né, é o seu escopo, o seu custo e o seu cronograma como um todo. Tá? Então, as atividades de gestão de um projeto de integração, por exemplo, na área de sistemas eletrônicos de segurança, atividades de gerenciamento de custo, tempo e dos requisitos do projeto. Basicamente é isso que você, como gestor de um projeto, ou como supervisor, ou coordenador, ou líder de um projeto, tem como atividade dentro da gestão de projetos. Ok. Então aqui a gente tem, né, como é definido um projeto. Ou seja, né, o projeto não é aquilo que a gente chama, instalei lá, fiz um projeto muito legal, fiz um projeto com 32 câmeras, 4 leitoras biométricas colocadas em cima de bloqueios ou catracas dentro da entrada e saída, colocamos ali um sistema de detecção e combate a incêndio. Bom, ficou excelente o meu projeto. Não, isso não é projeto, isso é a solução, né? Isso é a solução que você determinou para o cliente. O projeto é todas as atividades necessárias, né, com pessoas, com liderança, com equipe de trabalho e a forma como se trabalha para construir essa solução, e ao longo do tempo, né, você vai construir e entregar essa solução montada e funcionando. Aí podemos chamar de projeto, ou seja, projeto é algo quando você dá o start, o início das atividades de construção da obra do projeto, né? Vamos dizer, da obra e do planejamento. A partir do momento que você tem um contrato ou uma proposta assinada com o cliente, aí já é dado o que a gente chama de kick-off do projeto, ou início efetivo do projeto. O projeto já está na mão do integrador ou do instalador da empresa que está fazendo a instalação, e aí, a partir desse momento do planejamento e da execução e da entrega da obra, é que a gente diz que isso é um projeto. Tá? Quando a gente tem somente a ideia conceitual, nós temos a solução que vai ser entregue. Quando entregamos efetivamente, temos aquilo que chamamos de projeto. Claro, a gente costuma ver aí no mercado, todo mundo chamando isso de projeto. Não tenho nenhum preconceito em relação a isso, tá? Pode-se continuar chamando de projeto, mas é interessante e muito importante que se tenha essa definição do que é solução, do que é desenho, do que é ideia conceitual, né? Diferente, né? Alinhando e diferenciando do que é um projeto. Ok? Então é isso. Arquitetura, né? Muitas vezes a gente chama, essa arquitetura que vamos utilizar. Então isso não é projeto, isso é solução, né? Perfeito. Então, antes da gente continuar, porque vamos agora abordar um outro assunto, né, em relação ao gerenciamento de projetos, queria deixar bem claro o seguinte: qual a diferença, né, entre
atividade, tarefa, atividade e projeto. Qual é a diferença? Né? Bom, de tudo que a gente viu até agora, eu posso dizer que a diferença entre eles é nenhuma. Todos eles fazem a mesma coisa. A diferença conceitual do projeto para atividade e para tarefa é o seguinte, é a complexidade das atividades. Eu vou dar um exemplo bem simples. Né? Um jantar é uma atividade ou é uma tarefa? Né? O jantar de casa, aquele que você chega à noite e vai jantar. Aquilo é uma atividade, porque o jantar é composta de, basicamente, 3 tarefas. Comer a entrada, comer a janta e comer a salada e comer a sobremesa. Então eu tenho 3 tarefas que executadas me dá a atividade jantar. Perfeito? E o projeto? O projeto é aquele jantar de fim de ano da empresa. Então eu tenho lá no final do ano, vamos colocar todo o pessoal da empresa juntos, vamos fazer lá no restaurante, churrascaria XYZ e vamos fazer a confraternização no final do ano em um jantar. Então aquele jantar é um projeto, porque ele tem uma atividade muito mais complexa do que aquele jantar que você faz à noite. Tá? Então basicamente tudo que é projeto são tarefas e atividades. Tá? O que diferencia um do outro é a complexidade das atividades ou das tarefas que são utilizadas. Perfeito? Então, para concluir o que é projeto, o que é gestão de projetos, a gente encerra com esse tema. E agora vamos falar sobre quais são as etapas de um projeto de sistemas eletrônicos de segurança. Então a gente pode fazer, né, ou pensar, ou imaginar, mesmo um projeto pequeno, até um projeto mais elaborado, vão seguir essas etapas, simplesmente diferenciando as suas complexidades, porém as etapas são as mesmas. Né? Então eu tenho os grandes processos aí, então eu tenho a concepção do projeto, o desenho do projeto, a implantação ou execução da obra do projeto e a operação daquele resultado do projeto. Né? Então a gente tem os subitens, as subatividades, né, os subprocessos de cada um deles. Então no processo de concepção nós temos lá a prospecção, ou seja, o projeto ele se inicia quando você tem a ideia de eu vendo sistemas de combate a incêndio, de detecção de incêndio, desculpa. Então eu vou buscar possíveis clientes. Né? Então eu já começo a ter um princípio de projeto. Então nessa etapa de concepção a gente faz a prospecção, desenvolve a proposta e efetivamente o contrato. Depois nós temos uma etapa de desenho, que é formado pelos subatividades de arquitetura, desenvolver a arquitetura, desenvolver o projeto executivo. Ué, mas como é que eu faço a proposta sem fazer a arquitetura antes? Veja, isso aqui são etapas. Se a gente falar em fase, né? Dentro da fase inicial do projeto, a gente pode colocar que são a fase inicial é a concepção e o desenho, e os processos se sobrepõem. É lógico, para você entregar uma proposta ao cliente, você precisa ir lá no cliente, levantar as necessidades, aquela história toda que a gente já conversou, né? E criar uma solução para o cliente. E a partir dessa solução, entregamos uma proposta para o cliente vai fazer a análise, vai e vem, altera-se aqui, altera-se ali, e aí sim, efetivamente o cliente dá o aceite, e nesse aceite é realizado um contrato, construído um contrato, ou simplesmente, dependendo da complexidade do projeto, é feita uma assinatura na proposta, né, formalizando o aceite do cliente pela proposta colocada, né? E posteriormente é construído o projeto executivo. Bom, aí cabe discussões, né? Muitas empresas, durante o processo de proposta, desenvolvimento da arquitetura, já constrói o projeto executivo e aí depois é realizado o contrato. Mas aí é uma característica organizacional de cada empresa. Perfeito. A partir desse momento, ou seja, nesse ponto, a gente passa para a fase de implantação ou etapa de implantação, que é fazer
a infraestrutura, cablagem, instalação de equipamento, o as-build, documentação e o processo de comissionamento, que eu vou explicar um pouco mais de detalhe aqui para frente, né? Porque é um processo muito importante dentro da implantação de um sistema de segurança eletrônica, né? O as-build nada mais é do que a documentação, não é, do projeto. Ele se refere à arquitetura, à proposta realizada ou o contrato com o cliente, porque assim, quando você faz a arquitetura inicial, você inicia a obra, o cliente pode exigir algumas alterações, né? Ou algumas necessidades que não foram previstas, e aparece isso durante a obra, então você precisa fazer essas alterações. Então, ao final da obra, né, vamos dizer assim, quando ele se inicia a operação, muitas vezes, vou dizer que várias vezes, ou quase 100% das vezes, aquela arquitetura inicial sofreu alterações. Então você precisa entregar um documento ao cliente que reflita aquilo que foi entregue, e não aquele documento inicial. Então a isso a gente chama de as-build, ou traduzindo male, né? Como foi construído, né? As-build é como construído, né? Ou seja, ao final da obra você tira um retrato, né? Você tira um retrato de como foi construída aquela obra e entrega a documentação final ao cliente. Bom, operação assistida, dependendo da complexidade, se for um projeto mais elaborado, parte do projeto já em funcionamento é operado pela própria empresa que está fazendo a implantação. A gente pode fazer um alinhamento aqui com projetos pequenos de instalação de sistemas de alarme, CFTV, com aquele momento onde o cliente fala, poxa, como é que opera isso, né? Aí você faz todo o treinamento com o cliente, você dá um suporte para o cliente, e a partir de uma semana depois você fala, olha, está tudo em ordem com o sistema, tá? Aprendeu a usar? Perfeito, ótimo. Então acabou o processo de operação assistida e você tem o aceite final do cliente, entregou efetivamente. Ou seja, o projeto se encerra efetivamente quando o cliente fala, ok, agora eu consigo operar e está tudo funcionando de acordo com o previsto, conforme combinado lá no contrato. Perfeito? Então, é bom deixar claro que o projeto ele não se encerra ao final da obra, ele se encerra ao final do aceite do cliente por parte do cliente. Ok? Bom, comissionamento, né? O que é comissionamento? É uma palavra tão estranha, né? Eu levei pelo menos aí uns 2 anos, há muitos anos atrás, né? Para entender por que chama comissionamento. Quer dizer, é um troquinho que a gente dá, que a gente ganha, mas comissionamento é uma coisa de vendedor? Não tem nada a ver. É um termo utilizado para fazer uma outra atividade dentro da implantação, dentro da execução da obra. Então vamos falar um pouco sobre comissionamento, né? Aqui já deve ficar um pouco claro, né? Comissionamento. Comissionamento, segundo o CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, consiste em, aqui é uma definição genérica dada pelo CONFEA, que abrange aí com várias áreas aí, desde engenharia, arquitetura e agronomia, né? É a atividade técnica que consiste em conferir, testar e avaliar o funcionamento de máquinas, equipamentos ou instalações nos seus componentes ou no conjunto, de forma a permitir ou autorizar o seu uso em condições normais de operação. Ou seja, aqui, deixa eu só falar aqui o próximo, que eu acho que é mais importante, que aí vai ficar mais claro, né? Essa definição eu acho inclusive mais importante, né? O comissionamento é um processo de garantia da qualidade, que consiste na atividade que aplica um conjunto de técnicas e procedimentos de engenharia para verificar, inspecionar e testar cada componente físico do projeto durante a obra, desde os individuais, como peças e dispositivos, até os mais complexos, como módulos, subsistemas e sistemas. Esse processo deve garantir a conformidade com os requisitos e funcionalidades negociadas com o cliente. Ou seja, durante a implantação, durante a obra, a execução da obra, você já vai conferindo, por exemplo, se aquela câmera, ela liga, perfeito, ligou, o fiozinho que vai alimenta lá o cabo que alimenta
essa câmera ela está com os 12 volts previstos, perfeito. Tudo isso é um comissionamento ou um teste técnico. Agora, ele está atendendo a funcionalidade, ou seja, aquela câmera está filmando de forma adequada o acesso da garagem, por exemplo, e filmando o para-brisa do carro e colocando detalhes das pessoas que estão dentro do carro. Então são dois tipos de teste. Você tem que testar se o equipamento está ligando e funcionando, ou seja, isso não significa que ele está dentro atendendo a necessidade do cliente, e depois disso você verifica se realmente ele está atendendo as necessidades do cliente, ou seja, eles têm resolução e precisão na hora de identificar aquela imagem. E assim vai para cada componente do sistema. A mesma coisa vale para o detector de alarme, ver se ele, na área de cobertura dele, por exemplo, de um infravermelho, né, passivo, ele está cobrindo aquela área que foi projetada para ele detectar, ou seja, está atendendo aquele requisito do cliente. Então, ou seja, durante a obra existe uma atividade paralela que vai testando tudo que foi instalado. E eu digo tudo que foi instalado, não só os dispositivos, mas também toda a sua infraestrutura, como cabeamento, tubulações, caixinhas 4x2, 4x4, enfim. Tudo isso vai sendo em paralelo instalado e testado, né? Então, aí existem os processos, né, que eu vou falar um pouquinho mais para frente no próximo slide, como é que funciona, mas é importante entender que o comissionamento é um processo de garantia da qualidade, garantir aquilo que o cliente assinou no contrato. Antes dele dar o aceite, você está fazendo todo um acompanhamento para que ao final, né, da obra, né, você está entregando aquilo que realmente foi pedido pelo cliente, né? Bom, aqui a gente tem uma ideia básica, né, das atividades, né, do que é o comissionamento. A gente tem que ter, é um processo que envolve algumas documentações, como o escopo, o contrato do cliente, né, para que lá está dizendo exatamente o que o cliente adquiriu e como que ele quer que funcione. Ali tem a gente tem que verificar dentro do escopo quais são os sistemas, subsistemas, equipamentos e dispositivos e como eles são integrados dentro do projeto, né? Criar um planejamento das atividades de comissionamento, né? Ou seja, quando eu vou fazer, eu vou terminar a instalação daquele conjunto de câmeras que está no segundo andar do shopping, e aí sim é que eu vou fazer o comissionamento daquele segundo andar. Ou seja, isso tem que ser determinado de forma prévia, antes de se iniciar a obra, né? E isso basicamente você faz com checklist, aquelas listas de verificação que também devem ser construídas ali no planejamento, né? Lá no planejamento do projeto. Lembram aquele planejamento do projeto? Ele já deve ser construído, porque se você sabe o que você quer, você sabe como testá-lo, né? E aí sim a criação da documentação, né? O as-built, como a gente disse nos slides anteriores, fazer um teste de aceitação, que é o teste de aceitação das funcionalidades, ou seja, geralmente executado pela equipe de engenharia, pela equipe técnica, e o aceite final, que é o teste com o cliente, né? Ou seja, mostrando para o cliente que aquilo que está lá no contrato é o que foi construído, né? Então isso é o processo de comissionamento. Eu vejo poucas empresas fazendo isso, e eu percebo que o comissionamento muitas vezes é vinculado só ao teste do equipamento. Ligou, tem 12 volts, está funcionando, perfeito, então está comissionado. O speedometer está girando, a mesa tá de controle está funcionando, perfeito. Isso daí você não atesta o contrato com o cliente. Isso aí atesta que o equipamento está funcionando, mas será que ele está realmente atendendo aquela funcionalidade, aqueles requisitos estabelecidos ali no contrato com o cliente? Então é muito importante a gente colocar o comissionamento aí como uma atividade chave dentro da construção de um projeto. Eu só vou voltar alguns slides aqui para me dizer que o comissionamento, né, ele está colocado aqui, né, nessa etapa de obra. Existe uma coisa chamada pré-comissionamento. O pré-comissionamento ele vem aqui ao final da assinatura do contrato, já no início das obras, ou seja, é uma
uma etapa onde você já começa a fazer o planejamento do que vai ser construído. A obra nem começou, mas você já está determinando como será feito os testes, as avaliações. Tá? Então é uma etapa de pré-comissionamento e o comissionamento efetivo que acontece durante a execução da obra, e ele também vai ali na fase de, ou na etapa de operação, ou seja, é a entrega efetiva com o cliente. Perfeito. Muita atividade, né, pessoal? Mas como que a gente executa isso? Basicamente é pessoas, controlando e liderança de pessoas. Deve sempre existir, dependendo da complexidade do projeto, um líder, uma pessoa que vai dar apoio a todas aquelas pessoas que estão lá na fase de construção do projeto, na fase de obra, na fase de obra. Veja, quando a gente fala fase de obra, parece que a gente está falando dos técnicos que estão lá pendurados nas escadas, com a furadeira, com seus instrumentos de medida. Muitas vezes, né, na maior parte das vezes, ou sempre, né, existem aquelas pessoas que estão fazendo a compra dos produtos, né? Tem aquelas pessoas que estão contratando recursos para você fazer a obra do projeto, né? Ou seja, não é somente um instalador, um engenheiro, mas é o pessoal do departamento financeiro, é o departamento lá do estoque que está fazendo a avaliação, enfim, é uma equipe toda com um único objetivo, né? Um único objetivo, construir aquele projeto e entregar aquilo que o cliente solicitou em seu contrato. Para isso, para que você trabalhe com uma equipe efetiva, você precisa ter uma liderança, né? Essa liderança pode ser um engenheiro, pode ser uma pessoa do financeiro, não importa, mas ele tem que ter um papel de liderança para entregar aquele projeto, ok? Bom, falamos, né, que um projeto, basicamente, ele tem 3 atividades básicas de gestão, né? Então, lá no planejamento, a gente definiu o escopo, definimos o budget, o custo do projeto e o cronograma desse projeto. Então, basicamente é isso, né? Porém, em projetos mais elaborados, a gente tem uma série de outras atividades, uma série de outros planos, né? Mas isso depende da complexidade do projeto, muitas vezes depende do modelo de gestão de projetos, de administração de projetos que você tem dentro da empresa, ou seja, você não usa todas essas áreas de conhecimento, comunicação, recursos humanos, qualidade, compras. Muitas vezes isso aqui já está vinculado à infraestrutura da empresa, então você não precisa vincular atividades de gestão em cima da análise de risco do projeto, em cima do departamento de aquisições, de comunicação, enfim, isso já faz parte da infraestrutura da empresa. Então o projeto ele fica basicamente vinculado ao custo, tempo e ao seu escopo. Porém, dependendo do porte do projeto, pode ser que parte dos recursos humanos deverá ser gerenciado pelo líder desse projeto, né? E assim vai conforme a complexidade do projeto. Quando a gente determina quais são as atividades que serão executadas e como serão desenvolvidas, né, a gente descreve um documento chamado plano do projeto, ou seja, é o mapa, é o guia de como aquele líder do projeto vai administrar, vai gerenciar aquele projeto para que ele atinja o objetivo estipulado pelo contrato do cliente. Ok? E quais são os benefícios, né? A gente fala bastante, poxa, isso eu já fiz aquilo. Será que existe uma ambientação dentro da sua empresa do gerenciamento do projeto, ou só você que tem essa coisa dentro da cabeça, né? Esse conhecimento dentro da cabeça? Para que uma gestão de projetos entregue realmente benefícios, é preciso que toda a empresa respire o ambiente de projetos. Lembre-se, tanto o projeto, que é o produto que você entrega, produto, solução, serviço que você entrega para o cliente, quanto aqueles projetos internos, né? Alteração do software administrativo, alteração do software da central de monitoramento, alteração do data center da minha empresa de vídeo monitoramento, enfim. Ou seja, isso são projetos também. Então isso precisa ser respirado, uma cultura, precisa ser criada uma cultura, nem que seja inicial, mínima, mas uma cultura que seja enraizada e respirada por todos os colaboradores da empresa. Aí sim a gente consegue atingir alguns benefícios, né? Ainda mais num ano
de 2016 aí, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então a gente precisa se organizar para se adaptar às mudanças que vão aparecendo. Então temos aqui alguns benefícios, né? As atividades a serem executadas em um projeto são padronizadas e tarefas importantes não são esquecidas. A ideia do planejamento exaustivamente colocado e realizado para que você não aconteça gafes como, né, putz, esqueci de fazer aquele negócio, esqueci de construir a parede e já sair pintando ela, né, aquela coisa absurda. Os recursos disponíveis na empresa, como pessoas, máquinas, materiais, são utilizados de forma eficiente. Quando que eu vou alugar aquela grua para fazer a instalação do speedome lá no estacionamento? Eu vou instalar no início do projeto? Não, aquilo eu só vou instalar ali daqui a 3 meses. Então você não aluga no início. Então isso tem que ser colocado dentro de um cronograma, né? A alta gerência da empresa tem total controle sobre o andamento do projeto. Ou seja, não digo controle, mas ela tem controle sobre se aquele projeto está trazendo recursos financeiros, benefícios, né, intangíveis para a empresa, né? Os custos do projeto são planejados e monitorados adequadamente, ou seja, é a curva S, né? Ou seja, o planejado pelo realizado. Se você planejou gastar tanto no primeiro mês ou na primeira semana de obra, você vai verificar ao final da semana, fazer um controle e ver se gastou aquilo ou não. Se gastou mais, a próxima semana você tem que dar um jeito de gastar menos, para colocar isso dentro do planejamento de custos do projeto. O prazo de execução dos projetos são melhor definidos e controlados, claro, né? A comunicação entre todos os envolvidos com o projeto é executada de forma apropriada. Existe o trabalho do líder, né? E o líder tem um grande trabalho de comunicação, ou seja, será que todos os recursos que eu estou usando no projeto estão envolvidos? Se não estão envolvidos, será que não é uma falha de comunicação minha, uma falha de comunicação entre eles? Então, ou seja, o plano de comunicação também é de responsabilidade do líder do projeto de fazer a correta comunicação aos seus liderados. Conceitos de qualidade são incorporados às atividades do projeto. Quando a gente fala conceitos de qualidades incorporados às atividades do projeto, a gente está falando de comissionamento. Aumenta-se significativamente a probabilidade de conclusão, com sucesso de um projeto dentro do prazo, dentro do orçamento, com a qualidade requerida pelo cliente. Então, o que determina o sucesso de um projeto? Se ele está entregue conforme combinado, dentro daquele budget, dentro do orçamento definido e com a qualidade requerida pelo cliente. A qualidade é atender a todos os requisitos e funcionalidades que o cliente previu, dentro do prazo e dentro do custo determinado. Então isso, se você chegar ao final do projeto, faz uma reunião de lições aprendidas e você determina que esses ingredientes, prazo, orçamento e qualidade do projeto foi atendida, significa que foi um projeto de sucesso. Você atingiu o sucesso esperado para esse projeto. Ok? Então você tem diversos benefícios aí que são entregues à gestão do projeto. Não é uma coisa que se implanta da noite para o dia, porém é uma coisa que hoje em dia as grandes corporações vêm assumindo com grande efetividade, porque é uma forma de você controlar realmente as metas estratégicas da empresa. Pessoal, quero agradecer aí a atenção de vocês. É uma palestra rápida, eu sei que é um pouco oratória, né? Quando eu dou treinamento, dou aula de gerenciamento de projeto em algumas universidades, dou treinamento em algumas empresas, a gente faz muitos cases, aplicação de case, a gente monta a equipe e fica uma coisa mais digerível, né? Uma coisa mais usável. Numa palestra assim eu sei que é um pouco cansativo, mas eu espero ter passado para vocês todo o conceito aí do gerenciamento de projetos e qualquer necessidade que vocês tenham de ter aí uma informação maior, um treinamento, uma consultoria, ou simplesmente um bate-papo, que um bom bate-papo também traz muito conhecimento. É só me ligar, tem o meu telefone aqui, tem o meu e-mail aqui embaixo, né, o brprocida@yahoo.com.br,
E o meu Skype, né, que tem um formato de e-mail aqui do Hotmail, né, porque a Microsoft comprou o Skype e virou o meu nickname agora é claudioprocida@hotmail.com. É só me procurar pelo Skype, eu atendo, é só me adicionar aí que não tem problema, a gente atende vocês. E quero agradecer novamente a vocês aí pela paciência aí de estar aí sentado na frente da telinha, assistindo aí a minha apresentação. E é isso, gente. Muito obrigado. Agradeço aí a mais uma vez e estamos à disposição aí para o que vocês precisarem. Muito obrigado e até logo.